No ar, Pode no Altar. Casamentos, bodas, celebração, entrevistas, dicas, curiosidades e tendências. Pode no Altar. Apresentação: Marlene de Paula e Carlinhos Paes. Pode no Altar. Olá, boas vibrações para você. Está começando o Pode no Altar, o nosso podcast que é voltado para você que tem o sonho de se casar, principalmente aqui no litoral norte do estado de São Paulo, ou você que trabalha na área de casamentos. Eu e a Marlene vamos estar por aqui hoje, muitos assuntos legais, temos algumas curiosidades para vocês, temos um entrevistado também muito especial. Tudo pode no Altar. Marlene. É isso aí, Carlinhos. De volta aqui, vamos lá. Hoje tem assunto bacana, entrevistado muito legal. E tem a ver com o que a gente vai trazer de tema hoje, né? Quanto custa o seu sonho? O que você tem que considerar ao buscar realizar esse sonho? Olha, é uma pergunta muito difícil de você responder sem antes conversar com esse casal e ver o tamanho do sonho dele. E tomar um cuidado também, gente. É muito comum você ver vídeos na internet de pessoas, olha, eu casei com tanto e você mesmo pode organizar o seu casamento. Tem que se tomar muito cuidado com isso. Não existe mágica. E casamento não é igual aqui no nosso podcast, tem replay, viu? Se acontecer alguma coisa, a gente, volta. No casamento não tem como, algumas situações não tem como você voltar, é um momento único na vida do casal. Exatamente, é o que eu sempre falo. Não é só pensar em decoração, buffet, celebrante, fotógrafo, não é só isso. Existem outras questões que têm que ser avaliadas porque elas podem fazer com que o seu dia não aconteça, né? São coisas que as pessoas às vezes pensam que eu não vou gastar com isso, ou então, isso não precisa. Mas a gente não pode esperar acontecer para depois resolver, porque tem coisas que não tem jeito. Então eu sempre comento que faça uma conta, né? Se você vai comer um lanche nos fast foods da vida, você vai gastar quanto para comer um lanche, uma sobremesa, tomar um refrigerante que você come ali em 10, 15 minutos. Imagina você manter 100 pessoas, 6 horas num casamento, comendo, bebendo, se divertindo. Então, tem contas que não fecham. Então, a gente precisa, além de saber o que nós temos que considerar para que o nosso evento aconteça, o cuidado também de quem é esse fornecedor que está oferecendo um valor tão baixo. Então, e sempre tem um plano B. Exatamente. Então, a gente tem questões que parecem que são bobeiras, mas não são. O seu casamento pode não acontecer. O plano B que a gente se refere principalmente em relação ao local onde vai ser realizado o casamento. Exatamente. Uma das coisas é isso. O local que você vai realizar o casamento tem um plano B? Se chover. Esse local, ele é adequado, ele pode realizar casamento, ele tem um alvará de funcionamento, ele tem um AVCB, tem saída de emergência, tem extintores. Embora você faça no ar livre, mas nós já tivemos espaço que pegou fogo na vegetação do espaço durante um casamento. Da onde que veio? Não sabe, mas aconteceu. Se você não tem um alvará de funcionamento, a fiscalização pode chegar lá e fechar o espaço. Ele não está nem aí se você é o seu sonho. E mesmo que não seja um espaço fechado, hoje é muito comum os casamentos na praia, tem que ter uma autorização, como a Marlene falou. De repente pode chegar ali um fiscal e para tudo. Exatamente. Então, às vezes o espaço tem um valor mais baixo, mas será que ele pode funcionar? Questão de segurança. Você está fazendo um casamento num local aberto, onde pode entrar pessoas que você não queira. Já aconteceu? Já aconteceu. De entrar pessoas alcoolizadas que não eram convidados, ou de entrar alguém, mais alterado, que não faz parte. Faz-se necessário ter uma segurança no evento. É uma segurança para todos. Outra coisa, a questão de gerador também é importante, né? O espaço tem um gerador. Porque já aconteceu, já vi casos assim, de você estar realizando a festa, a celebração, e de repente a energia do local não foi suficiente para segurar tudo. Como já aconteceu de estar no casamento, o espaço falar que tinha condições, suportava, não precisava de gerador, e chegou na hora, o som passando, não aguentou, caiu a energia e não voltava. Quando ligava tudo, caía tudo. E aí?
E se faltar energia realmente naquele dia? Então tem espaços que ele já coloca no contrato que tem que ter gerador. Se o espaço não tem, ele já coloca uma cláusula contratual que tem que ter gerador. Tem espaço que coloca na cláusula que tem que ter assessoria, que são cuidados. Eu não falo que é gasto, são investimento para que tudo aconteça da melhor maneira possível. Tem até bombeiro, né? Um trabalho especial esses dias atrás, que a gente foi fazer uma celebração. E a minha esposa, que é minha assistente também, a Lua, que aliás está ajudando aqui no nosso podcast, ela estava conversando com um bombeiro e ele falou, olha, já teve casamento aqui que o celebrante passou mal. Tinha que ter alguém ali que tenha noção de primeiros socorros. Sim, nós temos casamento com crianças, que tem piscina no espaço, temos o mar, então tem que ter ali pelo menos um salva-vidas ou um bombeiro, alguém que possa prestar os primeiros socorros. Ah, mas isso é caro. Vai ser mais caro se acontecer um acidente, igual estava num evento, nem foi um casamento, foi um evento corporativo, e a criança de 5 anos estava com os pais brincando na beira da piscina. Uma distração que os pais tiveram, o menino caiu dentro da piscina e se afogou. Os pais não viram, e as pessoas lá brincando, conversando, não sei o quê, e aí ninguém sabia fazer o menino voltar. Tinha um bombeiro que, né, conseguiu reanimar a criança. E se não tem? Falando em questão de quanto custa o seu sonho, tem a questão de decoração, que alguns falam, é a parte mais cara de um casamento, é a questão da decoração, flores da estação. Então, para isso, hoje a gente tem uma pessoa especial para falar sobre isso. Hoje o nosso convidado vai contar pra gente tudo isso mesmo. Realmente decoração é muito cara? Vai dar algumas dicas, melhor decoração para praia, o que é legal, o que não é. Mas isso o nosso convidado vai contar tudinho para vocês logo mais. Bom, vamos falar já o convidado de hoje, né? É o Isaías Ribeiro, ele é super conceituado no mercado, muito procurado aqui no Litoral, um dos decoradores bem procurados aqui no Litoral Norte. Ele vai estar trazendo todas essas dicas para a gente. É isso aí. A gente falou aqui sobre fornecedores e me ocorreu uma questão. Na pandemia, eu acho que nós tivemos muitas lições, e entre essas foi a questão de valores que você passa há algum tempo e depois, devido à inflação, uma série de acontecimentos, né, o produto que é utilizado para esse fornecedor fica muito caro. Caso de buffet, por exemplo. Como que funciona essa questão contratual? Você aconselha as pessoas a fecharem um contrato de longo prazo com um buffet, por exemplo? Porque é muito comum, às vezes, no meu caso, eu sou celebrante de casamento. Tem noivos que me contratam 2 anos antes, 1 ano e meio antes. No buffet, dá para ser dessa forma também? Eu falo assim que a pandemia ela foi um divisor de águas para nós e um alerta. A partir daí, aconteceram coisas que a gente nem pensava, né? Por exemplo, muitos fornecedores quebraram, fecharam e muitos casais ficaram na mão. E até hoje, né, ainda tem um respaldo disso. Muitas pessoas não conseguiram voltar para o mercado ou estão ainda engatinhando, foi algo bem avassalador. Mas uma das questões que a gente se preocupa é exatamente isso. Eu, como Marlene, assessora, eu não aconselho os casais fecharem um casamento 2 anos antes de pagar tudo. Alimentação, um exemplo que a gente vai pegar, a gente tem noção de valor no mercado, né? Então você sabe quanto custa 1 quilo de arroz, quanto custa uma picanha. Não é barato. Você paga um valor hoje para 100 pessoas. Daqui 2 anos, esse valor vai dar para fazer seu casamento confortável, com fartura? Você conhece esse fornecedor? Ele é um fornecedor sólido. O que no Vale, na região do Vale do Paraíba, teve vários casos aí de pessoas de formatura, ligaram, contrataram o buffet, chegaram lá, deram com a porta na cara. Sim, exatamente. E não foi só de formatura, teve também de casamento, né? Que as pessoas ficaram sem nada. Então, precisamos ter cuidado. Por isso que eu sempre oriento, você que vai casar, não siga sem uma assessoria, porque a assessoria ela vai conhecer o fornecedor, ela sabe a história daquele fornecedor, ela sabe o que você precisa estar atento para que você não tenha surpresas lá na frente. Sim, eu falo da experiência enquanto celebrante de realizar casamento com a assessoria e sem assessoria. Recentemente fiz um casamento local maravilhoso, com uma vista maravilhosa, mas que atrasou 3 horas. 3 horas, não é questão da pessoa, né, dos fornecedores, mas também é questão dos convidados.
muitas vezes estão ali com criança, e criança começa a chorar, começa a ficar impaciente. Então, quando não tem assessoria, tem essa dificuldade, o casamento atrasa, é inevitável. A gente fala de experiência de 15 anos. Sim, e aí, se o casamento atrasa, você perde hora de festa, porque se você demorou 3 horas para começar um casamento, os serviços que você contratou de festa não vão te dar 3 horas a mais. Eles têm horário para encerrar. A maioria dos locais tem horário, além do silêncio, é 22 horas. Então, você contratou, exemplo, uma banda, você não pode colocar uma banda para tocar às 11, se o barulho máximo é até às 22. Vias de regra, a gente tem que ter um cronograma para que não haja atraso e não haja ninguém perca a festa. Legal, vamos àquele assunto que todo mundo gosta, fatos inusitados em casamento, situações complicadas ou divertidas que acontecem num casamento. Teve uma situação de um casamento que nós fizemos, por economia, o casal ele preferiu contratar os fornecedores, então e a gente foi fazer só a assessoria final. E o DJ não apareceu. O DJ ia fazer a cerimônia, ia fazer a festa, e simplesmente no dia ele não foi. Nós fizemos reunião antes com todos os fornecedores, como nós fazemos, alinhamos cronograma, alinhamos cerimônia. Então todas as músicas da cerimônia ele que ia tocar e ele ia fazer a festa. Um dia antes, ok, tá tudo certo, alguém precisa de alguma coisa, a gente monta um grupo, com os fornecedores, passa todas as informações lá. No dia ele não apareceu. A gente tem um cronograma onde cada um sabe o horário que tem que chegar, fazer a sua montagem e entregar pronto antes de começar o evento. Ligava para ele, não atendia, não respondia, eu não conhecia, não era uma pessoa que eu já tinha trabalhado. Enfim, ele não apareceu. A noiva se arrumando, a gente tentou manter ali, como disse, a gente falou num outro episódio aí, a assessora tem que ter criatividade e ser calma, então procuramos manter a calma. Como eu sempre faço o roteiro e eu baixo as músicas no meu celular, para a minha equipe ouvir, porque se acontecer alguma coisa ali, a gente já sabe no comecinho que não é aquela música. Eu tinha todas as músicas baixadas. Falei, vamos procurar alguém que tenha uma caixa de som com Bluetooth aí no quiosque e vamos fazer. E saímos naquele calor, naquela praia, procurando um quiosque. E aí conseguimos um quiosque. A pessoa foi até muito gentil, emprestou a caixa para nós. Conseguimos soltar a playlist lá pro casal e aconteceu a cerimônia. Mas foi uma saia justa. Conseguimos segurar, o noivo teve que saber porque ele estava lá, todo mundo esperando. O casamento atrasou aí 1 hora, mais ou menos por conta disso, mas a gente conseguiu resolver a situação. Poderia não ter achado essa caixa de som. Muitas vezes é o barato que sai caro. Eu tive essa experiência de estava fazendo uma boda e a pessoa que era responsável pelo telão chegou atrasado, chegou muito atrasado. E foi interessante que estava chovendo naquele dia. E aí daqui a pouco, já tinha passado o horário de se exibir esse telão, chegou um rapaz numa bicicleta, todo molhado. Então, a gente vê que muitas vezes são pessoas que às vezes compram um determinado equipamento, oferecem ao mercado o seu trabalho, mas muitas vezes não tem noção de valores, a implicação. Muitas vezes você vai se deslocar para um lugar distante. Então, tem que realmente se tomar muito cuidado. É aquela situação do barato que sai caro. Tem que dar uma pesquisada de valor médio de mercado. Quanto é que um buffet, um valor médio de um buffet, quanto cobra por pessoa? Lógico que tudo isso depende do que vai ser servido nessa festa. Mas a pessoa já tem que ter uma noção de valor médio para que não tenha surpresas desagradáveis. Querer ter um podcast era exatamente dar noção aos casais, porque a gente percebe que alguns chegam, olha, eu tenho X para fazer um casamento para tantas pessoas. E a gente logo de cara já sabe que não dá. Então a gente já percebe que eles não têm noção de valores. Então é aquilo que você falou, sonde o mercado. Procure saber antes para ver se o budget que você tem dá para fazer o seu casamento. Então é muito difícil a gente falar quanto custa. Depende do seu sonho. E tem aquela questão, sonho, expectativa e realidade, Então muitas vezes você tem um sonho que não cabe no seu bolso, mas tem opções que dá para fazer acontecer. Pode no altar. Casamentos, bodas, celebração, entrevistas, dicas, curiosidades e tendências. Pode no altar. O passo a passo do casamento com efeito civil. O que o casal precisa fazer para isso acontecer?
né? Sim, o casamento para efeito civil fora do cartório. Isso. A gente já falou quem pode fazer. Quem pode fazer é o juiz de paz ou um celebrante que seja um ministro, uma autoridade religiosa. Pode ser um padre, um pastor, ou, como no meu caso, eu sou um ministro religioso e, de acordo com a lei de 1950, eu posso realizar o casamento para efeito civil. Como funciona? Primeiro passo. Quando faltam de 3 até 1 mês antes do casamento, o casal deve se dirigir ao cartório da sua localidade. Não importa que ele vá casar em São Sebastião, Caraguatatuba. Eu moro em São Paulo, eu tenho que pedir aí em Caraguatatuba? Não. Você tem que pedir no cartório mais próximo da sua residência, o que eles chamam de certidão de habilitação civil. Esse documento é o que prova que você está apto a casar, que você não é casado em nenhum outro estado. Isso é importante. Quando essa certidão de habilitação chega, ela demora cerca de 5 dias. Nessa certidão vai constar o regime de casamento que o casal escolheu, se vai haver alteração ou não no nome do casal. Ficou pronta, é emitida a certidão, sai no Diário Oficial da cidade, que a partir daquela data da emissão, o casal tem 90 dias para se casar. No dia do pedido, voltando um pouquinho, no dia do pedido, o casal deve se dirigir ao cartório. Lógico, ele tem que fazer isso com uma agenda, tem que agendar lá no cartório para fazer esse pedido. Você tem que levar os seus documentos pessoais, certidão de nascimento atualizada. Se um dos dois for divorciado, tem que levar a certidão homologada de casamento atualizada. Isso foi uma norma dos cartórios, agora tem que ser atualizado nos últimos 3 meses, isso depois da pandemia. Então é importante saber disso e deve levar 2 testemunhas para o pedido. Feito isso, emitido a certidão de habilitação, o casal deve enviar ao celebrante, a autoridade religiosa, deve enviar esse documento para que o celebrante ele redija o termo de casamento. O termo de casamento nada mais é do que a ata constando o local em que aconteceu o casamento, a hora que aconteceu o casamento, e ali vão constar dados que estão nessa certidão de habilitação civil. E devem ser nomeadas 2 testemunhas, que não necessariamente precisam ser aquelas 2 testemunhas que foram no cartório. Nesse caso, pode ser até parente próximo, um irmão, um primo, uma prima. Já aconteceu até da mãe ser testemunha, então não tem problema. Na celebração aqui no litoral, pode ser parente. Tá? Isso é interessante, gente, tá vendo? A pessoa que vai lá no cartório marcar o casamento, que vai assinar, não necessariamente precisa ser a pessoa que vai assinar no dia do casamento de fato. Ok. Aí no dia do casamento, assina o celebrante. Essa assinatura depois tem que ter um reconhecimento de firma, tá? E também assina o casal, já com o nome de casados, e as 2 testemunhas que a gente falou. A testemunha tem que escrever o nome por extenso, tá? Não vale simplesmente assinar ali. Escreve por extenso o nome. Com esse documento, com esse termo em mãos, o casal tem 90 dias para um dos 2, aí não precisa ser os 2, um dos 2 retornar ao cartório onde foi feito o pedido da certidão e fazer simplesmente a troca pela certidão de casamento. Importante, Carlinhos, a testemunha tem que ser maior de 18 anos, né? Tem que ser maior. Tá? Então, aí, depois disso, é registrado o casamento, constando a data que foi feito aqui no litoral, foi feito na praia, né? Enfim, onde foi feito. A lei que respalda isso, eu até vou trazer um trecho da lei, é a Lei 1110, de 23 de maio de 1950, que diz o seguinte: o casamento religioso equivalerá ao civil se observadas as prescrições dessa lei. Aí artigo 2º, que fala da habilitação prévia, sobre o que a gente falou, né, da certidão de habilitação. Terminada a habilitação para o casamento perante o oficial de registro civil, ou seja, já houve aquele processo do casal, o casal fez o pedido, ele fez perante o oficial de registro civil. É facultado aos nubentes, ou seja, de escolha dos nubentes, para se casarem perante a autoridade civil ou ministro religioso,
requerer a certidão de que estão habilitados na forma da lei civil, deixando-a obrigatoriamente em poder da autoridade celebrante para ser arquivada. Aqui a lei deixa claro que é da escolha deles entregar essa certidão de habilitação para o ministro religioso. Entendi. Aí o terceiro, dentro de 3 meses imediatos à entrega da certidão, a que se refere ao artigo anterior, o celebrante do casamento religioso ou qualquer interessado poderá requerer a sua inscrição no registro público. É aquela parte que eu falei, o casal tem 90 dias para retornar ao cartório, depois que aconteceu o casamento aqui no litoral, e pedir que se registre. Então, vocês podem casar e viajar, vai para sua lua de mel, curte. Na volta, vai lá no cartório e faz a troca, né? Tem casais que às vezes antes da lua de mel, elas já vão lá no cartório e fazem no dia seguinte, por exemplo. Né? O casamento aconteceu no domingo, na segunda eles vão lá, porque tem aquela questão da licença do trabalho. Quem é CLT precisa comprovar, né, no RH da empresa, para que possa ter lá direito aos seus dias de folga e de lua de mel. E aí, nesse caso, você precisa ir antes, né? Sim, então em relação ao casamento para o efeito civil, é dessa forma que é feito. Legal, Carlinhos. Acho que esclareceu aí a dúvida das pessoas que estavam querendo saber aí o passo a passo. Bom, vamos para o nosso intervalo e daqui a pouco, com quem a gente vai falar? Isaías Ribeiro. Isso. Pode no altar. Casamentos, bodas, celebração, entrevistas, dicas, curiosidades e tendências. Pode no altar. Olá, de volta no segundo bloco do nosso podcast. E como a gente havia prometido, nosso convidado especial de hoje, Isaías Ribeiro, que é uma referência no mercado de decorações aqui no Litoral Norte, muito conceituado, muito procurado. A Marlene conhece bem, não é, Marlene? Com certeza, vários trabalhos juntos e realmente ele manda bem, conhece muito. Obrigado, Gina. Isaías, fala pra gente como é que você foi parar na área de casamento? Como é que começou essa história? Na verdade, eu fui levado, né? Eu não fui atrás do casamento em si. O casamento que veio até mim, na verdade. Eu sempre gostei muito da parte de artes, mas eu sempre fui muito envolvido com arte de escola de samba. Eu sempre gostei muito da área de escola de samba. E dentro da escola de samba eu conheci uma pessoa que mexia com festas de casamento, buffets. E, pra você ter ideia, eu trabalhava dentro de um banco. Então, assim, nada a ver com decoração, nada a ver com carnaval, nada a ver com nada. E aí essa pessoa me convidou para ajudá-la, né, na parte de arrumação do buffet e também na parte de arrumação da própria decoração. E nesse período de ajudar ela, eu acabei me identificando com a decoração de casamento. E aí eu comecei a fazer as decorações, mas assim, pra você ter ideia, eu dei um orçamento para uma primeira amiga minha, uma noiva, na verdade, né? A Juscelene, não tem como esquecer a primeira noiva, nunca vai esquecer. E eu dei um orçamento para ela na época que, quando eu fui executar o projeto em si, o orçamento não dava nem a metade do que ela tinha me pedido. E aí eu fiquei meio preocupado, né? Mas eu assim, vou montar aquilo que a gente propôs e eu acho que eu vou parar porque esse negócio não dá dinheiro, não. E aí a gente montou, eu gastei um pouco mais, tudo. E falei, vou pegar mais um casamento, cobro todas as despesas que eu tive e eu paro com isso, porque não é pra mim. Só que no casamento dessa moça, a gente já veio com algumas coisas diferentes que não tinha no mercado em si, né? A gente já começou com uma decoração aérea, a gente já veio com uma coisa mais diferenciada do que as pessoas praticavam aqui no litoral em si. E aí, desse casamento, apareceu mais um, depois mais um, e quando eu fui ver, eu estava com 33 casamentos no próximo ano. Aquilo me deixou bem motivado. E aí eu segui com casamentos até um bom tempo entre o banco e a empresa de casamento. O banco e a empresa de casamento. Até que chegou um momento que eu tive que optar. E aí a gente continuou somente com isso, com a empresa de decoração de casamento. Olha que interessante, né? Banco e casamento. Bom, eu não posso falar, né? Sou suspeita, eu vim de banco também, então... Então, e assim, é engraçado porque assim, tinha uma logística muito grande, porque os clientes do banco procuravam muita gente, e as noivas também me ligavam o dia inteiro, porque a partir do momento que você fecha uma decoração, você acaba vira um amigo, você vira até mesmo um psicólogo para conversar com ela o tempo todo. Com certeza. E aquilo começou a me prejudicar profissionalmente no próprio banco, porque eu tinha que dar uma atenção para ela e tinha que dar uma atenção ao meu trabalho também. E os dois não davam. Tanto que quando eu comecei, que eu realmente deixei a parte do banco e que eu só me dediquei à decoração, realmente o nome me deu um boom, porque aí eu me dediquei 100% naquilo que eu estava fazendo.
E por que a praia? Procura no meu nome na praia porque eu morava aqui, mas não que foi uma escolha também que eu tive que optar em decorar somente a praia. Tanto que eu gosto muito de salão, né? Eu gosto de decoração de salão e eu tenho comigo um sonho de decorações de fazendas, que é o meu objetivo, que eu estou focado mais nisso. A minha tendência mesmo é sair um pouco do litoral norte, é estar buscando essas fazendas, porque eu quero mudar um pouco o meu portfólio. Meu portfólio é só praia. Eu tenho acho que 3 casamentos fora. Tenho um casamento na Fazenda Santa Bárbara, que foi onde eu fiz um casamento que eu gostei bastante. Para esse ano a gente tem a Fazenda Fagundes para fazer, e a gente tem também a Fazenda Dona Inês. Então assim, mas eu quero buscar esse foco. Então assim, eu quero sair um pouco para o campo. E como que acontece a escolha da decoração? É possível fazer tudo o que o casal quer? Ou você às vezes fala, olha, isso aqui não fica bem, isso aqui não está adequado? Como que funciona isso? Olha, eu posso falar assim que eu sempre fui muito abençoado nessa parte com meus casamentos, com meus clientes, com minhas noivas, porque ela sempre deixou muito na minha mão a decoração delas. Elas nunca tive as minhas noivas nunca foram noivas que ficavam me exigindo muita coisa assim, que era assim, não. Ela sempre entrava dentro do portfólio, elas viam as minhas coisas e ela falava, Isaías, eu confio 100% em você. Então assim, muita coisa vinha mesmo da minha criação, da minha vontade de fazer. Elas apenas confiavam. Mas é lógico, a gente segue uma tendência, a gente conversa com elas. Tem noivas que chegam para mim e falam, eu quero só uma decoração. Tem uma noiva que eu guardo muito, que foi uma noiva que casou comigo dia 11/11/11, eu não esqueço, a Patrícia, casou na fazenda que ainda se chamava Fazenda Siriúba, hoje é Vila Siriúba, mas na época ainda era Fazenda Siriúba aqui em Ilhabela. E foi uma noiva que chegou para mim e falou que queria uma decoração laranja. E para mim aquilo foi muito difícil no sentido assim, o que eu vou fazer com essa noiva agora? Porque eu não tenho ponto de início e nem tenho ponto final. Vai ser tudo na minha cabeça. Então assim, a gente montou tudo aquilo e ela não palpitou em nada, em nenhum momento, ela não quis saber de nada, nada. Tanto que ela chega pro casamento, ela para assim com a mãe dela para entrar, para ver o salão, a fazenda assim lá no jardim. Ela dá um 360 assim e para. E eu assim do lado, que tinha acabado de entregar o buquê para ela e ela não tem reação nenhuma. E eu falei, nossa... Não sei se agradei ou não, né? Da menina, né? E de repente ela solta lá uma palavra lá muito louca, dizendo que estava muito além da expectativa dela. Eu falei, nossa, por que você não soltou isso antes? Assim, é muito difícil, na verdade, né? Porque você não sabe até o ponto que você pode chegar. Você fala para as noivas, olha, isso que você está querendo não é legal. Porque às vezes vem aquela questão que a gente fala, é o sonho, expectativa e realidade. Sim, é assim que acontece, na verdade. As meninas, principalmente as noivas, quando elas começam a procurar parte de decoração, elas vão por blocos. Ela vê uma mesa de bolo, ela pega uma foto. Ela vê uma cerimônia, ela pega uma foto. Ela vê uma mesa de convidado, ela pega uma foto. Ela vê um buquê, ela pega uma foto. Então assim, ela está vendo tudo em blocos. Mas a maioria não tem aquela visão de ver o casamento no completo, todo montado. Então ela está por blocos. Nem sempre tudo aquilo que ela escolheu está se conversando. E aí vai entrar o profissional que ela contratou para auxiliar que essas escolhas dela se convertem dentro do contexto do projeto depois. E aí que a gente vai entrar com auxílio para estar ajudando. Olha, isso não combina com isso, acho melhor a gente diminuir um pouco nisso, que se a gente colocar o branco aqui, vamos tirar o colorido. Então assim, é essa ajuda que o decorador vai fazer. Porque para ela tudo é bonito. Sim. E realmente tudo, vendo por foto, é bonito. Mas quando você vê o contexto de tudo junto, aquilo precisa se conversar de alguma forma. A decoração precisa se conversar com a mesa de doce, os docinhos precisam se conversar com as forminhas na paleta de cores, o bem casado precisa ter uma ligação com a decoração. Eu só não digo que a cerimônia tenha a mesma necessidade, porque como são dois ambientes bem diferentes, eu até falo para minhas noivas, às vezes, optar pelo branco na cerimônia e a festa colorida, porque eu acho que a cerimônia em si, ela representa um outro cenário. E como que você faz para que a decoração ela se destaque em meio à paisagem natural? Tem que ter esse senso artístico para um pouco destacar. Você vai usar mesmo a sua sensibilidade. Isso é fato. É você que está equilibrando aquele peso de cores, aquele peso de objetos. Isso é um projeto que você está executando, né? Então é evidente que muito mais de você vai ser mostrado do que da própria noiva. Então esse cuidado de não ficar com um excesso, é o decorador que tem que ter essa acessibilidade de não deixar isso pecar. De não transformar, vamos dizer assim, o casamento numa escola de samba, né? Com tudo junto, tudo pendurado, que hoje está o tudo, né?
se traz tudo para uma decoração, se pendura-se tudo. Então assim, você tem que tomar muito cuidado. Isso é muito pessoal de cada um. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam. Eu tenho noivas que chegam para mim e falam, Isaías, o menos para mim é mais. Como eu tive noivas que chegam e Isaías, eu quero mesmo um pavão enfeitado. Então assim, é muito complexo. Mas independente da noiva chegar para mim e falar que ela quer um pavão, eu ainda tento equilibrar muito. Porque eu sei que lá na frente, há 10 anos, daqui 15 anos, quando ela olhar no álbum dela, ela vai querer entender por que ela fez aquele carnaval todo no casamento dela. E ela precisa olhar para aquilo daqui 10 anos e gostar. Ótimo. Pelo que eu vi, então, você dá a consultoria, você faz o projeto, ou seja, não é só lá colocar a florzinha no dia. Não, tem toda uma preparação antes, sim, né? sim. Tem todo um projeto que você vai criar ali, né? É que eu tenho muitas noivas que, na verdade, deixam para mim resolver isso. Isso eu acho muito interessante. Tem noivas que participam, mas tem algumas que, na maioria, na verdade, elas não ficam cuidando de todo o projeto na risca. Então ela deixa muito pra gente. E a gente auxilia, a gente conversa, a gente mostra. Então a gente faz um projeto em si, na verdade, né? Não apresenta ele em 3D, mas a gente conversa com fotos, referências. Então, assim, dá pra gente dialogar bastante e seguir um caminho bem bacana. E é sempre a mulher que entra em contato, que conversa sobre isso? A maioria, 100% são as noivas, isso é fato. Mas eu tive muitos casamentos que foi o noivo que prosseguiu com toda a decoração. Até era engraçado, porque teve, não faz muito tempo que eu fiz até mesmo no Eco Resort em Tamambuca. A noiva em si, ela não tinha um sonho do casamento, não era dela esse sonho era do noivo. Mas, para agradá-lo, ela resolveu casar como ele queria, de noivo, tudo bonitinho. Só que tudo para ela estava muito bom. Tudo que mostrava. E o noivo, não, Isaías, não, vamos ver, eu quero ver. Então, ele era o mais participativo. Tudo se referia a ele. Tanto que a noiva falou, Isaías, fala com ele. A única coisa que eu vou conversar com você é sobre o quê, Isaías? O restante pode tratar tudo com ele. E foi ele, desde o começo até o final, foi tudo ele. Na soma desses 20 anos aí, vamos dizer, eu acho que eu tive uns 15 casamentos que foi o homem que coordenou todo o processo. Quando a gente pega muito assim, são arquitetos principalmente, sim, aí eles têm mais essa desenvoltura para a arte do projeto em si, então eles palpitam bastante. Mas a mulher sempre que cuida mais, né, na verdade. Vamos falar um pouquinho sobre desafios aí, porque a gente sabe que trabalhar no litoral, contando com vento, chuva, como que você lida com isso? Eu acho que um dos maiores desafios que a gente tem no litoral é ter esse cuidado, porque a gente depende muito, vamos dizer que 100% da natureza em si, né? E nós temos muitos espaços no litoral que ele não tem estrutura para casamentos abertos. Então esse é o nosso maior desafio, na verdade. É quando tem essa estrutura bela em paisagem, mas não tem uma estrutura. Independente se você coloca uma cobertura ou não. Porque às vezes a cobertura ela aguenta a chuva que vem de cima, mas ela não aguenta a chuva de vento. Então assim, você precisa pensar muito bem nisso. E aí entra a decoração num contexto de você também ter essa segurança, porque você não pode colocar muito aéreo, porque se entra muito vento, esse vento pode derrubar isso. Você tem que ter um jogo de cintura e um cuidado muito grande em questão da previsão do tempo, realmente. Questão de maré, isso é muito importante, porque a gente tem muito casamento pé na areia. A maré, quando sobe, ela sobe de repente, não dá tempo de você fazer nada. Então você tem que ter essa previsão, você tem que ter a assessoria no carro, ela tem que bater o pé no chão com a noiva, não dá, não pode, porque às vezes a noiva tem o sonho e ela quer realizar, mas ela não consegue enxergar as consequências que aquilo pode causar para todo mundo ali na praia. Às vezes arrisca se fazer, e aí de repente sobe-se uma maré, e aí, como é que fica? Não dá tempo de fazer nada. E aí no contexto depois, quem que foi o culpado? Foi o decorador que não tomou cuidado, foi a assessoria que não tomou cuidado, e nem sempre é assim, né? Às vezes a noiva é a principal culpada porque a gente está falando que não pode, a gente está falando que não dá, e ela quer porque quer. Então assim, eu acho que o decorador, e principalmente a assessoria nessa parte, eles têm que ser muito firmes e falar, não dá e não dá. Tem ali naquela área ali de Juqueri, que tem uns espaços ali, que é bem grato nesse sentido, né? Sim, a margem da areia é muito pequena. E aí, de repente de manhã, parece... Tá enorme. Tá enorme a faixa de areia. E do nada, você olha, já subiu. Quando chega na hora do almoço, já subiu uma quantidade tremenda, rápido, né? Então, rápido. a gente tem que ter mesmo essa sensibilidade. Tem essa sensibilidade de não montar. E, né, então, pé na areia... Eu acho que já todo mundo passou por isso, né? Que é a área de casamento mesmo, fazendo uma celebração em São Sebastião, a noiva atrasou muito,
E aí começou a cerimônia. Estava no meio da cerimônia, quando vem a água do mar, vem e molhou os meus pés, nos padrinhos. As pessoas que estão assistindo, elas não sabem disso. Sim. Ela fala, nossa, como esse pessoal não tomou conta disso? E aí você acaba prejudicando a vida de muitas pessoas e profissionais por um descuido bobo. Então, E com você, já aconteceu de você estar no meio praticamente da celebração ou da festa e vir uma chuva, vento? Uma vez em Ilhabela, no casamento, no antigo Praia do PQA, né, que era o engenho do PQA que tinha ali na Praia do Engenho ali. E a gente estava no casamento, e estava um dia muito bonito, um sol quente, os convidados já estavam chegando, quando de repente fechou o tempo de uma forma assim tão drástica, tão rápido, e veio uma chuva e vento ao mesmo tempo que levantou o altar, jogou para cima, derrubou arranjo de mesas, e a noiva estava encostando no carro para entrar. Então só deu tempo da gente pedir para segurar, esperar um pouco, passar aquela chuva, porque veio muita chuva, e ela não tinha estrutura. Ela não quis contratar a estrutura para o casamento. Ela queria usar a estrutura para o próprio local deu. Então assim, não tinha uma tenda, não tinha nada disso. Não, vamos arriscar. Então tá, vamos arriscar com conta aí, vamos. Aí a chuva veio, derrubou tudo, ela estava lá no carro esperando, a gente falou para ela esperar. Aí veio aquela chuva rápida que dá no litoral norte, que a gente sabe como que é, chuva de verão, né? Que vem aquela chuva torrencial, né? Rápida, que dá uns 5 minutos, 10 minutos e some, e depois parece que nem choveu. Foi o que aconteceu no casamento dela. E aí, assim, o tempo que a chuva passou, foi tempo da gente correr, arrumar o altar, arrumar o caminho novamente, e ela entrar e conseguir casar certinho. Depois parecia que nada tinha acontecido, mas até lá, o coração já saiu pela boca, quem tem problema de infarto, já está infartando, a assessora já caiu dura. Sim. Mas, olha, pelo que eu vejo, então, você não é aquele decorador que monta a cerimônia e fala assim para a assessora, ó, tá tudo entregue, fui, tchau, né? Não, a gente nunca fez isso. Desde que eu entrei no ramo, eu sempre saí depois que a noiva casa, depois que realmente terminou a cerimônia, que eles entraram para dentro do salão e que não depende de mais nada da área externa, aí a gente vai embora. Por quê? Porque sempre também existiu o pós-cerimônia, né, no caso. Muitos dos espaços fazem a cerimônia e depois a gente transforma aquilo em lounges, em outros ambientes. Então a gente fica, eles saem, casam, entram, vão brindar alguma coisa, a gente corre, faz a remontagem de toda a cerimônia. E aí sim, eu chego até a cerimônia, ou às vezes eu deixo um funcionário meu, quando é uma decoração que eu vejo que necessite, que fique alguém para um cuidado especial para algumas coisas, mas geralmente não. Geralmente eu chego no e falo, ó, tá tudo entregue, tô indo, tô no meu telefone, qualquer coisa você liga, a gente corre aqui e vê o que a gente consegue fazer. Mas graças a Deus nunca teve nenhum problema nesse sentido, não. Falando um pouquinho de tendências, o que a gente tem aí para esse ano de 2025? Então, eu nunca liguei muito para tendências, tá? Essa é a verdade. Eu nunca segui modinha. Tem muitos decoradores que seguem modinha. Um decorador faz isso, aí todos os outros decoradores vão fazer a mesma coisa que aquela decoradora ou aquele decorador que está numa referência está fazendo. Eu nunca gostei disso, eu nunca segui esse caminho de tendências. Eu sempre optei em ter um acervo meu, né, desde que eu comecei, justamente para mim não precisar seguir tendências. Vamos supor, daqui a pouco sai uma modinha de estar usando um vidro espelhado, aí vai todo mundo comprar vidro espelhado. Aí passou o vidro espelhado, agora está usando tudo cúpula de bambu, vai todo mundo para cúpula de palha, cúpula de bambu. Agora está se fazendo muita árvore de flor Bougainville, aí vai todo mundo fazer árvore de Bougainville. Nas minhas decorações, elas não têm uma decoração que fale com a mesma decoração, que são as mesmas decorações, não tem. Todas elas têm uma linha diferenciada de uma para outra. Do justo fato de eu não gostar de seguir tendências. Mas tem noivas que gostam da tendência. E elas chegam para mim e falam, Isaías, eu quero o que está acontecendo no momento. Agora começou a se voltar todo o tecido de teto, aquelas coisas todas com tecido novamente, coisa que já aconteceu lá atrás e está voltando. Então assim, a tendência é algo muito peculiar para cada um. Eu, particularmente, eu não gosto. Você tem algum exemplo de casamento de praia que marcou para você pela originalidade? Eu tenho um casamento que eu guardo muito no meu coração por muito tempo que eu fiz. Foi um casamento de uma apresentadora do Jornal da Band, que foi a Paloma Totti, que para mim foi um dos maiores desafios que eu tive como profissional, porque era uma pessoa de mídia, né, uma pessoa do mundo artístico e teve uma confiança muito grande, tanto da assessoria para o meu projeto. E foi uma noiva que eu conversei muito pouco com ela. Mas o pouco que eu conversei com ela foi muito gostoso, porque eu consegui captar muita coisa da essência do casamento dela. E foi um projeto que a gente montou, onde eu criei algumas coisas, né? Que eu criei um pergolado, que eu desenhei um pergolado de ferro para ela, que hoje é uma das referências no meu portfólio.
que foi uma estrutura de ferro, que ela levou-se assim, para o sentido de ser uma capela, né? Então assim, ele é todo de ferro, ele é bem bonito. E eu desenhei aquilo, mandei o meu serralheiro fazer. Tem um projeto que eu fiz no Juqueí Beach Hotel, um casamento para 300 pessoas, a maioria tudo sentado, com aéreos, com coqueiros dentro do salão, onde se cobriu uma piscina imensa que tinha lá. Então, para mim, acho que foi um dos projetos que eu mais gostei e que eu tenho ele gravado assim, em questão de desafio mesmo para mim. Alguns espectadores, eles mandam umas perguntinhas para nós que eles queriam saber. O que a gente tem visto aí? Monto layout, não monto layout, eu que coloco a toalha, eu que coloco o guardanapo, eu que recolho no final da festa o que ficou na mesa. Na sua visão, quem monta layout, quem põe toalha, quem que monta a mesa? Se a gente for levar pelo sentido assim, de quem serve a comida, põe a mesa, né? Então, seria a obrigação do buffet montar as mesas. Mas acho que não vai bem por aí, porque é um projeto em si de decoração. Então eu acho que a parte de decoração, ela realmente é responsável por maior parte em questão do projeto, né? Quem vai colocar as mesas, isso vai muito de acordo com o salão. Os móveis foi eu que coloquei, esses móveis estão sendo levados pela minha empresa, aí sim, é responsabilidade minha cuidar desse mobiliário. Mas a partir do momento que o salão se vende oferecendo mobiliário, eu acho que toda essa parte de cuidado com os mobiliários do salão. É o salão que é responsável em mudar, em colocar no lugar. Por quê? Porque ele ganhou sobre esse mobiliário, não foi eu. Agora, quando eu coloco, eu levo, aí sim a responsabilidade é minha. Eu tenho que cuidar, eu tenho que carregar, eu tenho que tirar. Se eu tirar de um lugar e colocar no outro, sou eu que faço. Geralmente eu monto o projeto na planta baixa, eu encaminho isso para o layout, para o local, e eles fazem a mudança. Chegando lá, eu não gostei, aí sim, a responsabilidade é minha, ir lá, tirar e fazer a movimentação e colocar em outro lugar. Aí sou eu que tenho que fazer isso. Por quê? Porque eu já mandei, ele já fez. Quem está querendo mudar sou eu. Aí sim, a responsabilidade é minha. Em questão de enxoval, também vai entrar no mesmo fator. Tem buffets que vendem um enxoval. É dele, não é meu. Então a obrigação é dele tirar. Agora, se eu bloqueio o enxoval e eu estou levando, a obrigação é minha cuidar desse enxoval também. Então eu achei cada um dentro do seu quadrado. Cada um tem que ser responsável por aquilo que ganhou, né? Então, mas a decoração em si, ela acaba pegando tudo isso para si. Por quê? Porque é o projeto, né? Não tem como eu chegar no salão, aquilo ficar todo bagunçado e eu ficar dependendo de alguém para colocar aquilo no lugar, porque se eu não colocar, vai me atrasar. Então, assim, eu acabo pegando a minha equipe e eu acabo montando, porque se eu deixar e ficar naquela briga de quem é de quem, eu vou acabar me prejudicando. Esses dias até teve uma discussão nas redes sociais, porque houve um casamento e aí quem é que tira o lixo da mesa? Quem é o que sobrou, quem é que tira, né? E aí um empurrava para o decorador, outro para o buffet, outro para o dono do espaço, para a assessora. É até interessante você focar nisso, porque assim, eu sou responsável pelo meu lixo. Tudo que se responde à flor é meu, eu tiro quando eu vou fazer desmontagem. Agora, se tem garrafa, se tem copo, se tem prato de bolo, se tem docinho, isso eu não tiro. Isso é de quem está servindo. Mas eu chego, quando eu vou fazer desmontagem, tudo que se corresponde a flores, eu falo com meus funcionários, com meus meninos que trabalham. Vocês podem tirar tudo, varre, entrega ele perfeito. Mas não precise fazer uma varredura aqui de quem está fazendo faxina. Só tire o que é excesso de decoração. Dicas importantes para casais que de repente têm o sonho de se casar no litoral, quando vai buscar um decorador. Quais são as dicas que você dá? Decoração, ela sempre vai ser uma das partes mais abstratas do casamento. Você não consegue enxergar a decoração. Decoração é como um buffet que você vai lá, senta, degusta, você sabe o que você está comprando, você vê aquilo, né, como é feito, você é palpável, você pega. A decoração em si, você não vai conseguir fazer isso. Mesmo que o decorador te apresente um 3D, te apresente prova de arranjo, mas você não tem, na verdade, a decoração do seu casamento nas suas mãos. Você vai ter a decoração no dia do seu casamento. E você vai depender, o decorador vai depender de tempo, vai depender de flor, vai depender de uma série de fatores que vai entregar o projeto. Então a decoração, eu falo que ela é 100% confiança no profissional. Porque não tem como você enxergar a decoração. Você consegue ver o projeto, e daí? Projeto no papel tudo entrega, qualquer um entrega, mas a execução na hora é o profissional que vai ter que fazer, então você só vai ver aquilo no dia. Então a referência, a indicação de outras noivas, isso é muito fundamental. Então quando você for contratar um decorador,
Não vamos falar que quem está chegando no mercado não consiga entregar um projeto bom, não é isso. Porque está vindo muita gente forte no mercado agora, que eu creio que vai crescer, né? A gente também tem que falar e deixar as oportunidades para as pessoas também, achar que quem está vindo não vai conseguir entregar, não é isso. Eu mesmo conheço muitas pessoas que estão vindo que eu sei que tem futuro e que vão se permanecer no mercado. Mas você tem que tomar um cuidado de conversar, de tentar entender realmente a empresa da pessoa. Não chegar e contratar no escuro, porque no escuro você pode se surpreender muito. Eu falo muito que as minhas noivas fecham muito comigo em questão de energia, sabe? Eu sinto quando é para mim fechar, quando não é para mim fechar. Isso é muito interessante. Eu tenho a perguntar isso para você, que você é um dos mais procurados aqui no litoral. O que você atribui isso, né? Esse sucesso dentro do meio que você conquistou? Hoje eu entendo mais isso, mas antes eu não entendia totalmente isso. Hoje, graças a Deus por eu estar num outro caminho, eu consigo enxergar algumas coisas que eu não enxergava, tá? Eu tenho por mim que eu tenho muito Deus na minha vida, muito Deus na minha vida. Eu acho que a minha empresa em si, ela é realmente guiada pelas mãos de Deus, e eu posso afirmar isso com todas as letras, por tudo que tem acontecido ultimamente na minha vida, dentro da minha estrutura, e o cuidado que eu recebo da parte de Deus sobre a minha vida. Então, assim, eu hoje coloco tudo isso num cuidado muito grande que eu tenho da parte de Deus sobre a minha vida. É muito sagrado, acho que tem essa coisa. Porque as coisas aconteceram, eu falando hoje, não foi eu que procurei isso. Isso veio até mim. Então, para isso ter vindo até mim, alguém mandou. Alguém mandou. E hoje eu sei que quem mandou. Porque eu vejo pelo cuidado das coisas que têm acontecido, né? Eu não tô jogado ao vento. Eu sei que tem uma mão que me ampara a todo momento. Eu sei que quando as coisas parecem que não vão dar certo, que eu acho que as coisas vão realmente cair, de repente as coisas fluem de uma forma que eu falo assim: obrigado, Senhor, porque eu sei que a mão dele baixou ali e fez executar. Então hoje eu sei que tudo que aconteceu na minha vida, nessa parte, dentro da minha vida profissional, hoje eu sei que é a mão de Deus. Quase no finalzinho já da nossa entrevista, serve como uma mensagem até para as pessoas que estão acompanhando isso, né? Porque casamento realmente é algo muito sagrado. Sim, e a gente tem que ter ciência, que a gente está envolvido com o casal. Eu posso falar que dentro da palavra do Senhor, né, a gente pode até buscar, e o matrimônio, para Deus, é um dos mais importantes. Legal, e para fechar, qual que é o erro mais comum que os casais cometem quando começam a planejar o casamento, a parte de decoração? O que você... O maior erro que eu vejo dos casais é não ter uma assessoria logo de início. Eu acho que isso é peça fundamental, porque as pessoas extrapolam em questão de orçamento, às vezes contrata algo que é desnecessário, que vai faltar numa parte que é necessária. A maior dificuldade que eu tenho dentro da decoração, às vezes, é justamente essa falta da assessoria no início do casamento, porque às vezes eu preciso de uma estrutura maior para a decoração e a noiva não tem mais orçamento. Às vezes, se ela não gastasse lá no início com alguma coisa, ela poderia colocar um tablado dentro de uma tenda, ela poderia colocar um tablado na praia para uma cerimônia. São coisas que vão dar muito mais resultado, muito mais beleza dentro do projeto dela, do que às vezes uma banda caríssima que ela quer colocar. Então, assim, essa falta da assessoria de início do casamento, ela é muito drástica em questão de todo o projeto em si. Você tem que ter um projeto, uma planilha de gastos, vamos fazer o seu casamento, você tem tantos para gastar. Então vamos colocar isso numa planilha primeiro, o que é essencial? Vamos colocar tudo que é essencial dentro do casamento primeiro. E depois, se a gente contratou toda essa parte essencial, aí a gente vai para essas coisas mais divertidas, vamos dizer assim. E assim a gente vai encerrando mais uma edição do nosso podcast. Agradecer mais uma vez a sua presença. Imagina. E esse Deus que você se referiu, a gente sentiu essa presença aqui, né, nessa conversa gostosa. É isso aí. Obrigado aí mais uma vez. E a porta aqui do Pode no Altar está aberta para você, né? Obrigado. Tchau, gente. Até a próxima. Até a próxima. Você ouviu Pode no Altar. Casamentos, bodas, celebração, tudo o que você precisa saber sobre o dia mais importante de sua vida. Apresentação: Marlene de Paula e Carlinhos Paes. Pode no Altar.